Vamos iniciar a aula sobre arritmias cardíacas na sua parte 1. Lembramos que o objetivo nesta aula é abordar o conteúdo essencial ao aluno que está iniciando a semiologia básica do coração. Podemos classificar as arritmias do ponto de vista semiológico de duas formas. Uma forma seria quanto à frequência. Então, as arritmias com frequência cardíaca alta chamamos de taquiarritmias e aquelas com frequência cardíaca baixa de bradiarritmias. Quanto ao ritmo, podemos ter arritmias com ritmo regular e com ritmo irregular. Vamos retomar nesse slide alguns conhecimentos já previamente conhecidos pelos estudantes sobre a fisiologia cardíaca e o eletrocardiograma. O estímulo à contração dos átrios e dos ventrículos inicia no nó sinoatrial. A partir de então, ocorre a despolarização atrial do átrio direito e do átrio esquerdo, sendo representado no eletrocardiograma pela onda P. Na sequência, o estímulo vem para o nó atrioventricular e, seguindo em frente, ocorre a despolarização ventricular com a correspondente sístole dos ventrículos. Nessa sequência, então, temos a representação eletrocardiográfica do complexo QRS, como vemos aqui. Após a sístole cardíaca e sua respectiva despolarização ventricular, teremos a repolarização dos ventrículos através da onda T, representada aqui no número 6 e 7, certo? Aqui. Muito bem. As arritmias elas vão ser estudadas de uma maneira bem simplificada, aqui eu comentando com vocês, a partir desses conhecimentos essenciais, como veremos então nos slides a seguir. De forma simplificada, as taquiarritmias elas podem ser divididas em taquicardia atrial ou supraventricular, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. A taquicardia atrial ou supraventricular, como o próprio nome sugere, é uma arritmia que inicia nos átrios. Portanto, teremos frequências cardíacas elevadas, no mínimo 140, podendo atingir valores bem acelerados, como 250 batimentos por minuto. Esse já é um critério importante. Geralmente as taquicardias sinusais, aquelas que não necessariamente envolvem patologia, elas vão ter frequências cardíacas menores do que 140. Então esse já é um critério inicial de diferenciação. O ritmo é regular, tanto na taquicardia sinusal quanto na taquicardia atrial, mas existem algumas diferenças interessantes aqui a serem consideradas. Se vocês observarem essa imagem eletrocardiográfica, é muito difícil de visualizar a onda P, porque a onda P fica anormal e, portanto, difícil de ver. Esta arritmia ela começa no átrio e não no ventrículo, então as alterações, as traduções eletrocardiográficas se manifestam com esta correspondência. O intervalo PR ele é um intervalo menor do que 0,20 segundos e o complexo QRS, de uma forma geral, ele é estreito. Então, se pudermos falar de uma maneira simples, na taquicardia atrial, como é uma arritmia de origem atrial, a gente vai alterar elementos referentes à despolarização atrial. Então, a onda P não é vista ou difícil de ser vista. E o QRS tem uma forma semelhante ao QRS normal, apenas muitas vezes sendo estreito e com o PR reduzido. O próximo tópico é a taquicardia ventricular. Como o próprio nome diz, e já fazendo uma comparação com o slide anterior, a origem da arritmia taquicardia ventricular é no ventrículo. Por essa razão, vamos ter uma alteração da representação eletrocardiográfica da despolarização ventricular. Então, como vemos aqui,
o processo, né, de aceleramento da frequência cardíaca é muito grande, a gente vê aqui pelos intervalos RR, e a morfologia do QRS está alterada, distorcida, devido a ser uma arritmia, como falamos, de origem ventricular. Existem variantes de taquicardia ventricular. Esta que vemos aqui é chamada de taquicardia ventricular monomórfica, porque os complexos QRS mantêm sistematicamente o mesmo formato ou configuração. O grande problema da taquicardia ventricular é que o paciente apresentando essa arritmia está em forte risco de desenvolver parada cardiorrespiratória. E nas causas de parada cardiorrespiratória, a principal é a fibrilação ventricular. Então, na fibrilação ventricular, há uma inefetividade do ventrículo em fazer a sua contração, a sua sístole, produzindo um débito cardíaco compatível com manutenção da estabilidade hemodinâmica. Então, vocês veem aqui intervalos RR muito curtos, morfologias de QRS bastante alteradas, caracterizando, como falamos previamente, a fibrilação ventricular. Por esta razão, por ser um evento frequente nas paradas cardiorrespiratórias, é que há a presença em vários locais públicos de desfibriladores para que sejam utilizados em caso de parada cardíaca. Na sequência, falaremos sobre as bradiarritmias. Nas bradiarritmias, lembrando aquele slide inicial de eletrocardiograma, temos então um retardo na passagem do estímulo dos átrios para os ventrículos, ou seja, o estímulo sai do nó sinoatrial e apresenta um atraso quando vai passar pelo nó atrioventricular. Dentro desse conceito inicial, existem daí peculiaridades que vamos comentar a seguir. Terminando essa primeira aula, discriminaremos os tipos principais de bradiarritmias e na aula 2 seguimos em frente. Portanto, as bradiarritmias elas podem ser por ordem de gravidade, os bloqueios atrioventriculares de primeiro grau, bloqueios atrioventriculares de segundo grau e bloqueios atrioventriculares de terceiro grau. Na próxima aula, continuaremos então detalhando mais cada um destes tipos.